Olá a todos! Nessa aula nós vamos estudar integrais de superfícies. Então, nessa aula nós vamos aprender a calcular integrais de funções cujo domínio seja uma superfície parametrizada. E ao longo da teoria é muito importante vocês conseguirem fazer uma relação entre integrais de superfícies com integrais de linha. Então vamos lá. Considere S uma superfície parametrizada pela função sigma minúsculo, onde o domínio é um conjunto D contido em R2 e a imagem está em R3, e sigma é dado por essa expressão. Como podemos descrever a integral dupla em S da função f ds? Então vamos lá. Então aqui nós temos uma superfície no R3. Então nós vamos considerar aqui uma superfície no R3. Então, uma figura mais ou menos, por exemplo, assim, algo desse gênero. E a ideia é pegar um pedaço pequeno dessa superfície. E aí vale ressaltar que quando eu estou falando de superfície, eu estou pensando na, vamos dizer assim, na folha de papel que está sendo flutuando, né? Ou um pedaço de toalha que está flutuando, vamos colocar assim. Eu não estou pensando na laranja, mas sim no casco da laranja. Então é um objeto essencialmente em dimensão 2, vamos colocar assim. Então quando eu pego um pedaço pequeno dessa superfície e chamo esse pedaço pequeno de ds, como é que a gente consegue estimar esse ds? Bem, lembrando daquela aula de mudança de variáveis, o procedimento acaba sendo bem análogo. O que eu quero dizer com isso? Bem, a gente consegue, sem muita perda de linearidade, vamos imaginar o seguinte, que quando você tem aqui um eixo U e um eixo V, você consegue fazer uma aplicação sigma de tal modo que esse quadrado aqui é levado nesse ds. E aí esse quadrado, digamos que nós temos uma base ΔU, ou uma base DU, se preferir, uma altura dv, ou seja, um quadrado, um retângulo bem pequeno. E a ideia é que quando você transporta os pontos aqui nessa superfície, nós conseguimos estimar a área dessa superfície. E se vocês observarem direitinho, a área da superfície, ou seja, essa área ds, ela é obtida como? Ela é nada mais nada menos que fazer o módulo do produto vetorial das derivadas parciais, ou seja, você calcula as derivadas parciais em relação ao u, em relação ao v, calcula o produto vetorial e em seguida calcula o módulo dA, onde dA pode ser ou du dv ou dv du. Então, essencialmente, o nosso ds ele é obtido dessa maneira: módulo do produto vetorial das derivadas parciais vezes dA. Portanto, para definirmos a integral dupla numa superfície S, basta fazermos a integral dupla em D, substituir o XYZ pela parametrização, calcular o módulo do produto vetorial dA. Dito isso, a gente acaba, vamos dizer assim, transformando um problema de integral dupla, aonde nós temos uma superfície no espaço R3, jogamos para um espaço R2, aonde nós podemos usar o teorema de Fubini. E para apresentar um dispositivo mais prático para calcularmos essas integrais, vale ressaltar que nós podemos buscar algum mecanismo para simplificar esse camarada aqui. Porque observe que nós estamos interessados em calcular o módulo do produto vetorial e não o produto vetorial em si. Então, em situações normais, vamos dizer assim, de temperatura e pressão, se você tem uma parametrização da superfície, você calcula as derivadas parciais, em seguida você calcula o produto vetorial e depois de calcular o produto vetorial você calcula o seu módulo. Só que dá para você calcular o módulo sem precisar calcular o produto vetorial em si. Como assim? E aí nós vamos fazer uma observação. Lembre-se o seguinte, que o módulo de um produto vetorial, então vou omitir os parênteses aqui só para fins de simplificação, mas na hora que você calcula o módulo de um produto vetorial, ele é a mesma coisa que módulo de um vetor
multiplicado pelo módulo de outro vetor, multiplicado pelo seno. Eu vou chamar de θ o ângulo formado entre esses dois vetores. Mas, professor, não é o cosseno? Não, cosseno seria o produto escalar. Mas aqui, no módulo produto vetorial, nós teríamos o seno. Qualquer coisa, eu sugiro que assista uma aula de produto vetorial que tem aqui no canal, na aula de geometria analítica. Inclusive, essa é uma das formas de se definir produto vetorial. É você, na hora de apresentar direção, sentido e o módulo é apresentado por essa fórmula. Então, usando essa fórmula a nosso favor, eu posso elevar ao quadrado os dois lados da igualdade. Quando eu elevo ao quadrado os dois lados da igualdade, o que acontece? Como aqui é um produto, elevar um produto ao quadrado é o mesmo que elevar ao quadrado cada parcela. Porque é um produto. Se fosse soma, você teria que usar a distributiva ou até mesmo produtos notáveis, a depender do contexto. Só que observe o seguinte, repetindo essas duas parcelas aqui embaixo, eu posso substituir o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado de θ. E ao fazer essa manipulação, eu posso aplicar a distributiva. Então, nesse caso, é essa parcela vezes 1 da própria parcela, menos, né? Fez essa multiplicação, agora menos essa parcela vezes cosseno ao quadrado, vai ficar isso vezes cosseno ao quadrado de θ. Então, o que acabou de acontecer? Ao aplicar a distributiva, nós caímos numa situação interessante. Porque lembre-se o seguinte, quando você tem um módulo de um vetor ao quadrado, isso é a mesma coisa que dizer o produto escalar de um vetor por ele mesmo. Então aqui nós temos o produto escalar de um vetor por ele mesmo, produto escalar de outro vetor por ele mesmo, menos. E se vocês observarem direitinho o que está escrito aqui, eu posso reescrever isso aqui como tiro ao quadrado e elevo ao quadrado a expressão como um todo. Só que aí, módulo de um vetor vezes módulo de outro vetor vezes cosseno de θ, isso é exatamente igual ao produto escalar entre os vetores. Quais vetores? Sigma U, sigma V. E não se esqueça que estamos elevando ao quadrado. Então, se nós introduzirmos uma notação, vamos colocar assim, que é uma notação que vem da geometria diferencial, que é uma disciplina específica da matemática. Eu vou dar nomes a algumas letras aqui. Então, aqui nós vamos colocar E, G e F. Então, se definirmos, por exemplo, o nosso E como o produto escalar de sigma U por sigma U, se definirmos G como o produto escalar de sigma V por sigma V, e por fim, se definirmos F como o produto escalar de sigma U por sigma V, note o que vai acontecer. Módulo do produto vetorial de sigma U por sigma V ao quadrado está sendo igual a E vezes G menos F. Então, vou escrever aqui módulo de sigma U vetorial sigma V ao quadrado está sendo igual a E, vou voltar aqui, E multiplicado por G menos F ao quadrado. Como estou interessado somente no módulo sem estar elevado ao quadrado, então isso é exatamente igual a raiz quadrada dessa expressão. É claro que aqui eu estou já partindo do pressuposto que essa expressão aqui é maior ou igual a zero. Não vou entrar em detalhes de tentar justificar matematicamente o porquê que seria necessariamente maior ou igual a zero. Uma explicação mais geométrica é simplesmente o fato de que, como você está falando de um módulo de um vetor, e o módulo de um vetor ao quadrado ainda está sendo igual a essa expressão, não teria como esse cara ser negativo. Vou usar essa explicação mais pela tangente, vamos colocar assim. Mas de qualquer forma, nós desenvolvemos
um dispositivo prático para calcularmos o módulo de um produto vetorial. E vamos usar esse dispositivo ao nosso favor. Então vamos trabalhar em exemplos. Calcule a integral de superfície, a integral dupla em x² ds, onde S é a esfera unitária x2 mais y2 mais z2 igual a 1. Então a primeira coisa é, se possível, desenhe a sua superfície S. Nesse caso, como é um exemplo clássico de uma esfera, nós vamos desenhar a nossa esfera. Então aqui eu vou desenhar a projeção no plano XY primeiro. Agora desenhe a parte de cima, desenhando a parte de baixo, nós temos a nossa esfera. Ela é uma esfera central na origem raio 1. Agora a gente tem que parametrizar ela. Então o segundo passo é buscar uma parametrização da esfera. Nós podemos usar a parametrização da esfera por coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas. E aqui eu acho que está bem nítido que nós vamos utilizar as coordenadas esféricas. Então, se nós vamos usar as coordenadas esféricas, nós vamos colocar, ao invés de U e V, vai ser conveniente colocar θ e φ. Bem, mas as coordenadas esféricas não são r, θ e φ? Exato. Só que como nós queremos parametrizar a nossa esfera de raio 1, o nosso o nosso ρ é ρ, θ, φ. Como nós queremos parametrizar a nossa esfera, o nosso ρ ele é sempre igual a 1, porque é sempre igual ao raio. Então, por isso que eu só vou trabalhar com o θ e o φ. Então aqui eu já vou até trabalhar o intervalo do θ. Como isso vem das coordenadas esféricas, o nosso θ vai no intervalo de 0 a 2π e o nosso φ vai no intervalo de 0 até π. E o ρ é sempre igual a 1. Agora nós vamos trabalhar com as coordenadas esféricas. As coordenadas esféricas, x era igual a quê? Cosseno θ, seno φ, y é seno θ, seno φ, e z é igual a cosseno φ. Parametrizamos a nossa esfera. O que é parametrizar? Encontramos uma função, encontramos o domínio D, que é, no caso, no θ, é intervalo de 0 a 2π, no φ de 0 até π. Agora, o próximo passo é calcular as derivadas parciais. Então, nós vamos calcular as derivadas parciais. Eu vou até mudar a cor para ficar mais didático. Então, sigma θ, aqui eu vou omitir os parênteses, mas ele tem que sempre estar presente. É só uma questão de poupar espaço. Derivando em relação a θ, vai ficar menos seno θ, seno φ. Derivada aqui vai dar cosseno θ, seno φ. E por último, aqui vai dar 0. Agora, derivando sigma em relação a φ, nós vamos ter cosseno θ, cosseno φ, seno θ, cosseno φ, e a terceira coordenada menos seno φ. Depois que nós calculamos as derivadas parciais, qual é o próximo passo? Calcular o E, o F e o G. O E, no caso, quem está fazendo o papel de U é θ, seria o produto escalar dele por ele mesmo. Basicamente é você pegar cada coordenada e elevar ao quadrado. Só que quando você pega cada coordenada e eleva ao quadrado, aqui eu vou fazer rapidamente, né? Isso aqui ao quadrado vai dar seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ, mais cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ. E aí observe que se você colocar o seno ao quadrado de φ em evidência, vai ter um seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vai dar 1. Então a gente pode resumir isso aqui como um seno ao quadrado de φ. Então o nosso E é dado por essa fórmula, por essa relação. Agora G é fazer o famoso igual mais diferente, agora referente à segunda parte. Então quando você eleva ao quadrado, observe que aqui vai aparecer um cosseno ao quadrado φ, cosseno ao quadrado φ.
Aqui vai ficar cosseno ao quadrado do θ mais seno ao quadrado do θ. Então, na hora que você eleva ao quadrado, isso aqui vai dar 1. Então, a soma disso aqui ao quadrado vai dar cosseno ao quadrado do φ. Só que com esse seno ao quadrado, isso aqui vai dar 1. E agora nós vamos calcular o nosso f, que é o produto escalar entre o vetor de cima com o vetor de baixo. Se você olhar o vetor de cima, tem seno θ, seno φ, cosseno θ, cosseno φ, o menos, né? Então você fez, que é o produto escalar. Então a primeira coordenada vezes a primeira coordenada, então vai aparecer menos essas 4 parcelas, mais esse camarada vezes esse camarada, só que observe que são as mesmas parcelas, ou seja, está de sinal trocado. Então na hora que você soma dá 0, e 0 vezes menos seno de φ dá 0. Isso tudo nos permite concluir que o módulo do produto vetorial, é nada mais, nada menos que raiz quadrada de seno ao quadrado de φ vezes 1. Raiz quadrada de seno ao quadrado de φ é quanto? Módulo do seno de φ. Eu não posso falar ainda que é o seno de φ. Por quê? Porque em um primeiro momento eu não saberia se ele é positivo ou negativo. Quem? O seno de φ. Porém, o que acontece? Φ está no intervalo de 0 até π. Então, como 0 é menor ou igual a φ menor ou igual a π, se você observar no círculo trigonométrico, isso implica que seno de φ é positivo. Ou melhor, que seno de φ é maior ou igual a 0. E isso implica que o módulo do produto vetorial é simplesmente o módulo desse número positivo, que é seno φ. Então, feito, vamos dizer assim, essa consideração, agora nós já estamos aptos para calcularmos a integral. Qual é o exercício mesmo que nós queremos? Calcular a integral dupla em s de x ao quadrado ds. Então vai ficar integral dupla em s x ao quadrado ds igual a integral onde o θ vai variar de 0 a 2π, o φ vai variar de 0 até π, x ao quadrado. Mas quem é x? Como nós parametrizamos a nossa esfera, o nosso x é dado por essa expressão. Então vai ser isso aqui ao quadrado. Ctrl C, Ctrl V, só que ao quadrado. Então x ao quadrado, quem é o ds? Então a gente vai ter que colocar o módulo do produto vetorial, que é o seno φ. Agora nosso dA. Nesse caso, quem vai variar de 0 a π vai ser o d φ. E quem está variando de 0 a 2π é o d θ. Então aqui eu vou só organizar as contas, porque quando você eleva um produto que está ao quadrado, isso é a mesma coisa que elevar ao quadrado cada parcela do produto. Além disso, seno ao quadrado com seno de φ, isso aqui fica seno ao cubo de φ. Então eu posso arrastar isso aqui para cá. E como isso é um produto, nós podemos quebrar essa integral dupla em duas integrais simples. Então vai ficar integral de 0 a 2π cosseno ao quadrado de θ de θ multiplicado pela integral de 0 a π seno ao cubo de φ de φ. Então basta resolvermos essas duas integrais. Então, como o exercício aqui já está pronto, aqui eu já vou um pouco mais direto. Só que ir um pouco mais direto não significa que eu vou atropelar as coisas. Então deixa eu organizar a conta. Vou chamar essa parcela aqui de A, chamarei essa parcela de B. Nós vamos calcular cada uma das integrais de maneira organizada. Referente à integral A,
observe o seguinte, que aqui vai ficar a integral de 0 a 2π. Cosseno ao quadrado de θ é exatamente a mesma coisa que 1 mais cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Então isso aqui vai ficar, esse 1 sobre 2 aqui, esse sobre 2, ele cai para fora da integral. Então vai ficar a integral de 0 a 2π 1 mais cosseno de 2θ dθ. E o que que acontece? Isso aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes. Aqui vai ficar θ na variação de 0 a 2π, mais integral de cosseno de 2θ vai ficar seno de 2θ sobre 2 na variação de 0 a 2π. Quando você troca o θ por 2π, aqui vai ficar 4π, e 4π, o seno de 4π é 0. Quando você troca o θ por 0, novamente seno 0 é 0, então isso aqui vai dar 0. Já vou um pouco mais direto. E aqui vai dar 2π. Multiplicado com aquele 1 sobre 2, o resultado final dessa primeira parcela é π. Então vou deixar só organizado aqui que a nossa integral A é igual a π. Agora nós vamos para a integral B. A integral B é seno ao cubo. Então, deixa eu só tentar ampliar uma página aqui. Aqui houve um Ctrl+C, Ctrl+V da página, só para... Eu acho que vou até continuar a conta aqui embaixo. Então, a integral B, como a integral de seno ao cubo, vou só repetir, né? Então, integral de 0 a π, seno ao cubo de φ dφ. Então, isso vai ser exatamente o quê? Como tá elevado ao cubo, existe uma técnica para calcular integrais desse tipo, que é o seguinte: você guarda esse fator seno ao quadrado e guarda o fator seno. Na verdade, vou ser um pouco mais específico. Você quebra o expoente ímpar num expoente par vezes um seno elevado a 1. Esse seno elevado a 1, no futuro, nós vamos usar a regra da substituição. Mas esse seno ao quadrado aqui, esse seno ao quadrado que está aqui, a gente pode substituir por 1 menos cosseno ao quadrado. Feito isso, nós podemos fazer o seguinte. Podemos chamar de W o cosseno φ. E aí, nesse caso, dW é igual a menos seno φ dφ. Como eu vou ter que trocar os limites de integração, eu já vou aproveitar para fazer isso. Então, se o nosso φ for igual a 0, retorna para essa informação, W vai ser igual a 1. Se o nosso φ for igual a π, isso implica que o nosso W é igual a menos 1. Portanto, essa nossa integral que está em azul vai ser integral de 1 até menos 1, 1 menos u ao quadrado, perdão, w ao quadrado, né? Chamei de w. Seno de φ dφ, se você passar esse menos para o outro lado, isso aqui vai ser a mesma coisa que menos 1 dw. E esse menos 1 você pode jogar para fora da integral. Então, eu posso fazer isso aqui, arrasta para cá, joga para fora da integral. Só que, com esse menos aqui, eu posso inverter o limite de integração. Então, ao invés de 1 até menos 1, eu posso fazer minha integral ir de menos 1 até 1, invertendo o sinal, conforme eu fiz aqui. E voilá, a nossa integral ficou bem mais simples. Agora é só resolver o exercício. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Então, aqui vai ficar w na variação de menos 1 até 1, menos w ao cubo sobre 3
na variação de menos 1 até 1. Isso vai nos dar 2 menos 2 terços. E isso nos permite que vai ficar 4 terços. E aí já estamos aptos. Bem, só para concluir aqui, que a nossa integral b dá 4 terços. Portanto, vamos relembrar lá em cima o que aconteceu. A nossa integral inicial era exatamente a integral a vezes a integral b. Só que a integral a deu π. Então a gente vai colocar assim. Que essa integral é π vezes b, que é 4 terços. Então vai dar 4π sobre 3. E voilá, resolvemos o nosso problema. Observe que é fundamental para calcularmos uma integral de superfície organizar bem as contas e não se precipitar. Então, não se precipitando, não querendo, vamos dizer assim, com muita sede ao pote, resolver logo o exercício. Se você não tiver isso, a tendência é fluir muito bem. Vamos praticar um pouco mais com mais exercícios. Então, vamos calcular essa integral dupla de y ds, onde s é dado por essa superfície, z igual a x mais y², onde o x vai variar de 0 até 1 e o y vai variar de 0 até 2. Observe que nesse caso especificamente, a nossa superfície é uma função. Na verdade, é o gráfico de uma função, porque eu já tenho quem é o meu z, então eu vou ter um gráfico especificamente. E aí nós sabemos parametrizar gráficos. Então, a parametrização de um gráfico é simplesmente você troca o x por u, troca o y por v, e quem é z? Nesse caso, u mais v2. Ou seja, a gente já ganhou, vamos dizer assim, só ajeitar aqui meu ventilador, nós acabamos de ganhar tempo na hora de descrever a parametrização da superfície justamente porque nós temos um gráfico de uma função. E de brinde, ainda temos o nosso intervalo. O U, que está fazendo papel de x, ele vai de 0 até 1. E o V, que está fazendo papel de y, vai de 0 até 2. Pronto. Agora, qual é o próximo passo? Calcular as derivadas parciais. Então, nesse caso, derivar sigma em relação a U vai dar 1, 0, 1. E derivar sigma em relação a V vai dar 0, 1, 2z. Agora, para calcularmos o modo do produto vetorial, eu devo calcular quem é o E, quem é o F, quem é o G. Então vamos começar primeiramente pelo E. O E é o produto escalar desse vetor por ele mesmo, que aí nesse caso vai dar 2. Agora, G. O G é o produto escalar do segundo vetor por ele mesmo, que aí nesse caso vai dar 1 mais 4v2, que vai ficar 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2v ao quadrado, que é 4v ao quadrado. E o nosso F é o produto escalar entre os dois vetores, que aí vai dar 0, 0, 2v. Agora, vamos calcular o módulo do produto vetorial. O módulo do produto vetorial sigma u, sigma v, é nada mais, nada menos que raiz quadrada E vezes G menos F ao quadrado. Então, nesse caso, vai ficar 2, raiz quadrada, né? 2 mais 8v2, porque eu estou fazendo o E vezes G, menos 4v ao quadrado. 8v ao quadrado menos 4v ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que 4 mais 4v ao quadrado. Já vou fazer assim. E mais, eu posso parafrasear Chitãozinho Chororó e colocar o 2 em evidência. E aí, quando eu coloco o 2 em evidência, eu consigo concluir o seguinte: que o módulo do produto vetorial sigma u
sigma v é exatamente igual a, como é um produto, eu posso separar as raízes, então vai ficar raiz de 2 vezes raiz quadrada de 1 mais 2v2. E já estamos prontos para calcularmos a nossa integral dupla. Então o exercício estava pedindo integral dupla ys, né? Então, integral dupla em s y ds vai ser integral de uma das variáveis, se não estou enganado, uma vai dizer u vai de 0 a 1, v vai de 0 até 2. Então, integral de 0 até 1, integral de 0 até 2. Na parametrização, o y é o v, vezes agora o módulo do produto fatorial, que aí nesse caso vai dar raiz de 2, raiz de 1 mais 2v2. Quem varia de 0 a 2 é o v, e quem varia de 0 até 1 é o u. Deixa eu só confirmar isso. Exatamente, o u varia de 0 até 1, o v varia de 0 até 2. Então agora eu só vou rearranjar aqui da seguinte maneira. E como aqui é tudo um produto, eu posso escrever isso aqui como integral raiz de 2, né? Raiz de 2, integral de 0 até 1, 1 du, que aqui não aparece u, então eu posso colocar tudo como se eu tivesse multiplicado por u. Integral de 0 até 2, v, raiz quadrada de 1 mais 2v2 dv. Então, só reorganizei aqui as integrais. Essa integral aqui, se vocês observarem direitinho, vai dar 1. Vou deixar para vocês pensarem direitinho. E aí o que resta fazer é calcular essa integral. Vou chamar essa integral de integral número 1 e eu vou me concentrar somente nela. Então, eu vou até dar um Ctrl C, Ctrl V nela bonitinho, só para me organizar. Então vai ficar integral de 0 até 2, v raiz quadrada de 1 mais 2v2 dv. E como é que nós vamos resolver essa integral? Usando a querida regra da substituição. Então eu vou chamar de w 1 mais 2v2. Então se w é 1 mais 2v2, dw vai ser igual a 4v dv. Tem mais coisas que nós devemos. Já que nós vamos trocar a variável de v para w, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Se v é igual a zero, o que acontece com w? Eu retorno para a relação inicial. W vai ser igual a 1. Se v é igual a 2, aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. Então, W é igual a 9. Então, essa nossa integral número 1 aqui vai ser integral de 1 até 9. VdV é a mesma coisa que 1 sobre 4 dw. Só estou olhando para o VdV. E aqui vai ficar raiz quadrada de w. Pronto. Agora é só resolver o exercício. Isso aqui é a mesma coisa que 1/4. Vou deixar esse 1/4 para fora. Raiz de w é a mesma coisa que w elevado a meio. Então eu posso usar aquela regra dos expoentes. Então isso aqui vai ficar w elevado a 3 meios multiplicado por 2 terços. Isso, w variando de 1 até 9. Então aqui eu posso simplificar, porque eu posso simplificar por 2 em cima e embaixo. Aqui embaixo vai ficar 2, aqui em cima vai ficar 1. E eu posso juntar isso aqui num denominador só, dando 6. Então isso aqui vai dar 1/6 vezes essa expressão. Só que, para continuarmos a conta, w elevado a 3 meios é a mesma coisa, 3 meios, né? Então, acho que vou até fazer devagar. Então, 3 meios, joga para cá. Tem uma propriedade interessante da potência, que é o seguinte, que esse denominador aqui significa raiz quadrada. E é raiz quadrada de w ao cubo.
Só que como é w ao cubo, eu posso escrever isso como 1/6 raiz de w ao quadrado vezes raiz de w. Só que raiz de w ao quadrado, como o w é positivo, dá w. Por que eu sei que o w é positivo? Porque não importa o valor se vier positivo ou negativo. Esse número é sempre maior ou igual a 1. Né? Mais do que ser maior ou igual a 0. É maior ou igual do que 1. Agora é só substituir. Né? Então aqui nós vamos ter, trocando o w por 9, 9 raiz de 9 sobre 6 menos, troco o w por 1, 1 sobre 6. Então, desenvolvendo a conta com muita calma, isso aqui vai dar raiz de 9, 3. 3 vezes 9, 27. 27 menos 1, 26 sobre 6. Dá para simplificar por 2, né, em cima e embaixo. Em cima vai dar 13, embaixo vai dar 3. E, portanto, quanto que vai dar a nossa integral? Essa nossa integral vai dar raiz de 2 vezes 1 vezes a integral 1. Então vai ficar essa integral, vou deixar em amarelo, igual a raiz de 2 vezes 13 raiz. Vou até colocar invertendo a ordem, né? 13 raiz de 2 sobre 3. Então esse é o resultado da nossa integral dupla. Então observe que quando o gráfico da sua função, quando a sua superfície é gráfico de uma função, o procedimento acaba sendo bem direto, que é você chamar o x de u, o y de v, e o z vai ser o próprio gráfico da função. Então você tem até um procedimento mais rápido para se calcular a integral de superfície em cenários como onde a sua superfície é gráfico de uma função. Então, por exemplo, você tem uma paraboloide, uma hiperboloide. Como você consegue, sob certas condições, fazer um ajuste para enxergar como gráfico de uma função, isso vai te ajudar bastante. O próximo exemplo, ele já é um exemplo que exige um pouco mais de, vamos dizer assim, cuidado. Então vamos lá. Vamos calcular a integral dupla em SZDS, onde S é uma superfície dado por o lado S1 é o cilindro, cilindro da equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Existe um fundo, que é o círculo x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1, no plano z igual a 0. E o topo é um pedaço de plano correspondente à equação z igual a x mais 1, ou mais x, né? Então nessa hora a gente vai ter que desenhar a nossa superfície para entender bem o que está sendo pedido. Então ele meio que ele já deu algumas características. Por exemplo, ele já deu a característica do fundo. O fundo é no plano xy, você pensar no x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então esse fundo aqui eu vou chamar de S2. Então chamarei esse fundo de S2. O lado é o cilindro. Então eu vou usar o lado com uma cor laranja. Então eu vou desenhar o meu cilindro. E aí observe que aqui no caso nós vamos ter, é porque eu vou evitar a poluição visual, mas toda a capinha dele vai estar em laranja, né? Então esse cara é o S1, que é o lado, né? E o nosso S3, que é o topo, é a equação do plano 1 mais x. Então a equação do plano ele faz esse movimento aqui, não sei se fica claro a visualização, mas é como se você pegasse o cilindro e você fizesse um corte. Então, ao invés de pegar o cilindro, vamos dizer assim, onde esses dois segmentos possuem o mesmo tamanho, é como se você pegasse uma folha de papel para cortar o cilindro, só que passasse meio que diagonalmente. Então você acabaria gerando uma figura como essa aqui. Coisa um pouco mais, vamos dizer assim, torta, vamos colocar assim. Então aqui você tem, agora sim vale a pena fazer uma poluição visual. Esse cara é o S1. E por fim, essa tampa aqui
é o nosso S3. E a primeira observação que deve ser feita é que se você está querendo calcular a integral em S dessa superfície, essa superfície, observe que é só a casca dessa figura tridimensional, ela é exatamente igual à integral dupla em S1 ds mais a integral dupla em S2 zds mais a integral dupla em S3 zds. Ou seja, se quer calcular a integral na superfície toda, você pode calcular a integral em cada um dos pedaços. Só que se vocês observarem especificamente no S2, que é esse fundo de baixo, qualquer ponto que faz parte dessa região, ele possui uma coordenada z igual a zero. Então você pode, em S2, trocar o z por zero. E quando você troca o z por zero, essa integral automaticamente vai dar zero. Então o que resta para nós é calcularmos a integral em S1 mais a integral em S3. Vamos começar em S... É isso mesmo, o S1 é a casca, isso mesmo, tá certo. Então vamos começar pelo S3. Então como é que a gente calcularia a integral dupla em S3? Vale a pena desenharmos mais uma vez, para termos uma noção mais precisa, que é a seguinte. Nós temos a nossa superfície S3. Opa! Deixa eu só tirar esse módulo vetor. Nós temos um círculo aqui em cima, que é esse pedaço aqui todo. Quando a gente projeta no plano XY, ao projetar no plano XY, a gente tem um domínio D aqui. Então eu posso descrever o conjunto, o conjunto S3 da seguinte maneira. O conjunto S3, ele pode ser visto, eu posso trabalhar com coordenadas polares, né? Então, ele é o conjunto de todos os R e θ, R, θ e Z, perdão, de tal modo que o nosso R, bem, esse círculo é de raio quanto? Vamos pensar um pouco. Se você observar direitinho, você fez o corte do plano através do cilindro. E o cilindro, ele gera um círculo de raio 1. Então, esse conjunto D, ele permite que o raio varie de 0 até 1. O θ, ele vai de 0 até 2π, porque você está dando uma volta completa. Agora, o Z que é o interessante. E o Z? Bem, o Z não corresponde a essa região que está em amarelo, porque a gente tem que descrever o conjunto amarelo, o S3. Só que Z é 1 mais x. Então, Z é exatamente igual a 1 mais x. Só que quem é x em coordenadas polares? R cosseno θ. Agora nós vamos tentar traduzir isso por meio de uma parametrização. Então, qual é a parametrização que nós temos? Nós vamos usar o Rθ, aonde o x é R cosseno θ, o y é R seno θ, e o z é 1 mais R cosseno θ, que é 1 mais x. Vou até chamar esse sigma de sigma 3 para fazer a alusão que é a parametrização da superfície 3. Agora nós vamos calcular as derivadas parciais. Então vou colocar aqui na cor verde, sigma 3R, ou seja, derivando em relação a R, vai dar cosseno θ, seno θ, cosseno θ, e sigma, derivada de sigma em relação a θ, vai dar menos R seno θ, R cosseno θ, menos R seno θ. Agora aqueles EFGs, né? Então o nosso E vai ser igual a cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então isso aqui é 1 mais cosseno ao quadrado de θ. O nosso G
que é esse pedaço de baixo ao quadrado. Aqui vai ficar esse cara ao quadrado mais esse ao quadrado, vai dar r ao quadrado. Porque vai ficar r ao quadrado, seno ao quadrado, mais r ao quadrado, cosseno ao quadrado, então vai dar r ao quadrado. Mais r ao quadrado, seno ao quadrado. E o nosso f, que é o produto escalar entre esses dois vetores de cima e de baixo, vai dar o quê? Menos r seno cosseno, mais r seno e cosseno, então isso aqui vai se cancelar. E aqui vai ficar menos r seno de θ cosseno de θ. Então, para calcularmos EG menos f ao quadrado, esse cara vezes esse cara, se você botar, por exemplo, o r ao quadrado em evidência aqui, vou até fazer isso, quando você coloca o r ao quadrado em evidência, isso aqui vai ficar 1 mais seno ao quadrado de θ. Então isso aqui vai ficar, esse cara vezes esse cara vai dar r ao quadrado 1 mais seno ao quadrado de θ vezes 1 mais cosseno ao quadrado de θ menos r seno θ cosseno θ. Agora é só sair fazendo a distributiva. Quando você faz 1 com 1 vai dar 1, com esse r ao quadrado vai dar r ao quadrado. Agora 1 com cosseno ao quadrado vai dar r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Agora seno ao quadrado com 1 vai dar r ao quadrado seno ao quadrado de θ. E quando você faz seno ao quadrado com cosseno ao quadrado... Ah, eu esqueci, né? Como a gente está interessado em EG menos f ao quadrado, eu tenho que pegar f e elevar ao quadrado. Novamente, seno ao quadrado cosseno ao quadrado r ao quadrado menos seno ao quadrado cosseno ao quadrado r ao quadrado. Aqui fica mais 0. Aqui, botando r ao quadrado em evidência, fica só r ao quadrado. E por fim, isso dá 2r ao quadrado. Como o modo do produto vetorial é a raiz quadrada disso, isso nos permite concluir o seguinte, que o módulo do produto vetorial é sigma r, na verdade não é sigma, né, que eu usei sigma 3, né? Sigma 3r, sigma 3θ vai ser igual a raiz quadrada desse número, que é a mesma coisa que r raiz de 2. Lembrando que o nosso r é um número positivo. Então calculamos o nosso módulo, agora é só calcular a integral. Então quem é a nossa integral mesmo? É o z. Então vai ficar integral em S3 z ds igual a... Bem, nesse caso o nosso r, cadê o nosso r? Ele vai de 0 até 1 e o θ vai de 0 a 2π. Então o nosso r vai de 0 até 1, nosso θ vai de 0 a 2π. Quem é o z na parametrização do sigma 3? Cadê? É 1 mais cosseno θ, então é isso que vai ficar 1 mais... Na verdade é r cosseno de θ, né? É 1 mais r cosseno θ. 1 mais r cosseno θ. O módulo do produto vetorial vai dar r raiz de 2 dθ dr. Então, o exercício está praticamente pronto. É só a gente tomar cuidado para poder resolver. Isso aqui vai dar... Vou nem separar, vou calcular por dentro, por fora, né? Então aqui, aplicando a distributiva, primeiramente. Vamos devagar. Então aqui vai ficar a integral de 0 a 2π. Vou botar o raiz de 2 lá de fora para todo mundo, né? Raiz de 2 é uma constante. Então vai ficar r mais 1, r vezes 1, r. R ao quadrado cosseno θ. Dθ dr. Então isso aqui vai dar, indo um pouco mais direto nas contas, raiz de 2, integral de 0 até 1. Aqui vai dar
é 2πr mais integral do cosseno vai dar seno r ao quadrado seno de θ na variação de 0 a 2π dr. Como esse cara, na hora de se substituir, vai dar zero, o que sobra vai ser raiz de 2, 2πr, integral de 2πr vai dar πr ao quadrado na variação de 0 até 1. Isso vai dar, trocando aqui, vai dar π raiz de 2. Portanto, para tentar dar um espaço, a nossa integral em S3 z ds é igual a π raiz de 2. Acabou o exercício? Resposta: não. Por quê? Porque ainda falta o S1. Então eu vou até aproveitar o S1 aqui, o desenho dele, para fazer a análise aqui embaixo da sua parametrização. Então fiz aqui uma pausa e vamos tentar descrever o S1 por meio de uma parametrização. Então eu vou chamar de σ1. Esse σ1, vamos pensar um pouco, ele tem que ser somente a casca que envolve o cilindro. Ou seja, se formos pensar em coordenadas cilíndricas, o raio vai ser sempre igual a 1. Então eu tenho que pensar, por exemplo, no ângulo θ, e eu tenho que pensar numa altura que vai variando, um z, um v. Para não usar z, eu vou usar v. Então eu posso pensar em θv ou até mesmo uv, e aí fazer o u pensando como ângulo. Então σ1, uv vai ser a coordenada x, pensando em coordenadas cilíndricas, só que com r igual a 1, vai ficar cosseno u, o y cosseno u, e o nosso z vai ser exatamente o v. Exatamente o v. Mas, professor, como assim exatamente o v? Porque aí você vai ver, ele vai tipificando justamente a coordenada z. O segredo está no intervalo. O intervalo do u está claro. O u vai dar uma volta completa, porque está fazendo papel de ângulo. Só que o intervalo de v que depende. Porque, por exemplo, se você faz essa variação em v, você vai ter um intervalo. Para essa variação em v, você vai ter outro intervalo. Então, como é que a gente pode padronizar? O v ele sempre vai do zero até esse pedaço que está em amarelo. Só que esse pedaço amarelo significa o quê? Que você fez a terceira coordenada ser igual a 1 mais x. Como o nosso x é o cosseno de u, então você fez a terceira coordenada ser igual a 1 mais cosseno de u. Porque é isso, né? Você vai do chão até a região amarela. E a região amarela é justamente quando z é igual a 1 mais x. Ou seja, z igual a 1, v igual a 1 mais cosseno de u. Agora, só montar a integral. Então aqui vai ficar a integral em... não, antes da integral, né? Perdão. Eu tenho que calcular as derivadas parciais e assim por diante. Então, primeiro calculando a derivada parcial em relação a u, nós vamos ter menos seno de u, cosseno u zero, e derivando em relação a v vai dar 0, 0, 1. Ficou até bonitinho, né? Agora, vamos calcular o nosso E, que seria o módulo desse cara ao quadrado, que dá exatamente 1. O G, que é o módulo do segundo vetor, ou seja, produto escalar dele por ele mesmo, que também vai dar 1. E o nosso F vai dar 0, que seria o produto escalar do vetor de cima pelo vetor de baixo. E isso implica que o módulo do produto vetorial envolvendo as derivadas parciais é exatamente igual a raiz de 1, que é 1. Bem, agora sim podemos calcular a integral. Então, nesse caso, como o v ele está dependendo de u, v ele depende de u, então o intervalo do u que tem que ficar mais por fora. Integral, antes, né? Integral em S1.
z ds vai ser igual a integral de 0 até 2π, que é o do u, a integral de v, que vai de 0 até 1 mais cosseno u, se eu não estou enganado é esse limitante, né? 1 mais cosseno u. O nosso z, quem é o nosso z? É o v. Vai ficar v, produto vetorial, que vai dar 1. Quem varia de 0 até 1 mais cosseno u, que é o dv, e aqui du. Agora é só calcular a integral. Isso aqui vai dar a integral de 0 a 2π, v ao quadrado sobre 2, onde o v vai de 0 até 1 mais cosseno u, du. Bem, não é muito difícil perceber que isso aqui vai dar a integral de 0 a 2π, 1 mais cosseno u ao quadrado sobre 2 du. Eu posso botar esse sobre 2 para fora como multiplicado por meio. E eu posso usar um fato que é notável, que são os produtos notáveis. Então aqui vai ficar integral de 0 a 2π, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então vamos lá, vamos calcular. Aqui vai dar 1 sobre 2. Aqui vai dar u na variação de 0 a 2π. Aqui vai dar 2 vezes seno de u na variação de 0 a 2π. E essa integral do cosseno ao quadrado na variação de 0 a 2π a gente já fez. Só que como eu não lembro, não separei a conta lá em cima, vou fazer mais devagar ela. É usando a identidade que cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Então essa terceira integral eu não calculei ainda. Então aqui vai ficar 1 sobre 2, 2π, aqui vai dar 0, e aqui vai dar, se você separa, né? Integral de 1 sobre 2 no intervalo de 0 a 2π, final vai dar π. E aqui no cosseno de 2θ sobre 2 vai dar um seno de 2θ sobre 4. Na hora de se substituir vai dar 0. Vou até colocar assim, mais 0. Aqui, novamente, eu estou indo bem direto mesmo. Portanto, 2π mais π dá 3π. Isso aqui vai dar 3π sobre 2. E agora nós podemos concluir o nosso exercício finalmente, que é a integral em S, z ds, vai ser exatamente igual a, vamos lá, integral em S1 mais integral em S3. A integral em S1, a integral em S3 é dar π raiz de 2. Então vou trocar aqui por π raiz de 2. E a integral em S1 está dando 3π sobre 2. Portanto, o resultado final da nossa integral é exatamente essa expressão. Apesar de ter sido trabalhoso, observe que o que a gente basicamente fez foi por etapas. Calculamos a integral em cada componente, vamos dizer assim, que compõe, vamos colocar assim, que constrói a nossa superfície. Porque a nossa superfície que está fechadinha, na verdade é uma união de 3 superfícies, né? A tampa, a parte de baixo e a parte que está em volta. Bem, como é que a gente calcularia, por exemplo, essa integral tripla? Bem, novamente, como o nosso S é a parte do plano z igual a 1 mais 2x mais 3y e está acima do retângulo, aqui novamente nós temos a parametrização. Então aqui só vou comentar levemente como é que funciona. Para você parametrizar, já que é gráfico de uma função, você vai pensar o sigma de u e v. Então você vai pensar x igual a u, y igual a v, e o z vai ser 1 mais 2u mais 3v. Aonde o u vai no intervalo de 0 até 3 e o v vai no intervalo de 0 até 2. Aqui na verdade é uma vírgula, mas tudo bem.
E qual é o procedimento? Você vai calcular as derivadas parciais, depois você vai calcular o módulo do produto vetorial usando aquela fórmula E vezes G menos F ao quadrado e depois você tira a raiz quadrada. Na hora de você substituir aqui, lembre-se, o x vai ser u, então vai ficar u ao quadrado vezes v vezes o z. Essa expressão aplica a distributiva e calcula as integrais duplas. Mas eu deixarei como exercício para vocês resolverem. Inclusive, eu até peço que vocês deixem nos comentários qual é a resposta dessa questão. O comentário final é que nós vamos estudar ainda mais a questão das integrais de superfícies para outras aplicações, como por exemplo, aplicações que envolvem fluxos em um campo vetorial. Só que para falar de fluxo em campo vetorial, a gente precisa falar de orientação de superfícies. Como isso é tema da próxima videoaula, peço que vocês tão somente possam curtir o vídeo, compartilhar com aqueles que precisam e me dar um feedback do que vocês estão achando dessas videoaulas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.